Era início de tarde quando o sol castigava o pátio de treinamento da base naval de Aratu. O som dos apitos das ordens curtas e das botas batendo em sincronia ecoava como música militar. No portão principal, o homem velho se aproximava devagar, com o passo curto e a coluna levemente curvada, carregando uma mochila desbotada nas costas. Seu uniforme era antigo, da cor já meio apagada, e o boné trazia bordado o emblema dos fuzileiros navais. O sentinela do portão, um cadete de rosto jovem e impaciente, o observou de longe com desconfiança. "Boa tarde, senhor. Identificação?" perguntou, sem nem levantar direito o olhar do tablet de registro. O velho tirou do bolso uma carteira de couro gasta, daquelas que já viram mais chuva que sol, e entregou com calma. "Vim visitar o comandante. Ele está esperando por mim." O cadete folheou o documento e soltou uma risada curta. "O comandante te esperando? O senhor é quem mesmo?" "Cabo reformado Augusto Almeida. Servi aqui por 30 anos, respondeu o homem, com voz rouca, firme, mas sem arrogância. O cadete franziu o senho, claramente achando graça da situação. "O senhor serviu aqui? Deve ter sido antes de eu nascer, hein?" Riu, chamando outro cadete que estava próximo. "Ei, Matos, vem ver isso. Um fuzileiro das cavernas quer entrar para tomar café com o comandante." O outro rapaz se aproximou com o mesmo ar debochado. "Comandante Ramos, esse aí deve ter lutado na Segunda Guerra", disse, e ambos riram alto. O velho manteve o olhar sereno. "Não lutei na Segunda, garoto, mas na do Golfo sim." O tom da resposta cortou o ar por um segundo, mas os dois jovens logo retomaram o deboche. Claro. "E eu sou o Rambo", primeiro respondeu, sem conter o riso. "O senhor vai ter que esperar aí fora, tá? Visita só com autorização prévia." Augusto suspirou e encostou na mureta do portão. O sol batia forte, e o suor escorria pela têmpora. De longe, alguns outros cadetes observavam, curiosos com a cena. Que houve aí?" gritou um deles. "Um veterano perdido", respondeu o outro, e as risadas ecoaram pelo pátio. O velho tirou do bolso um cantil amassado e tomou um gole d'água. Não respondeu às provocações. Seus olhos marejados pareciam olhar para dentro de si mesmo, lembrando de dias em que aquele mesmo portão era símbolo de orgulho, não de humilhação. Um dos cadetes se aproximou ainda mais. "Posso ver sua mochila, herói?" perguntou, já puxando sem esperar resposta. Augusto tentou impedir, mas o garoto arrancou a mochila com um puxão. "Ei, isso é meu." Mas o cadete já revirava o conteúdo. Uma bandeira dobrada, um relógio antigo e uma fotografia amarelada com uma turma de fuzileiros em formação. "Honra, isso", zombou o jovem, mostrando a foto aos outros. "O senhor devia ser o mascote da turma!" E começou a rir. De novo. O silêncio que veio depois foi estranho. O velho o encarou com um olhar que não exigia respeito, menos apenas o impunha. Por um instante, o cadete sentiu um desconforto que não sabia explicar. Era como se aquele homem simples tivesse visto coisas que ele jamais imaginaria. "Me devolve a mochila, filho." O tom era calmo, mas havia algo por trás daquela voz, algo que fez o rapaz hesitar. Mesmo assim, devolveu com desdém. "Aqui está, fuzileiro. Não precisa ficar bravo, a gente só tá brincando." "Um dia você vai aprender que existem brincadeiras que custam caro", respondeu Augusto, ajeitando os ombros. O portão se abriu de repente. Um tenente apareceu vindo em direção ao grupo, com expressão dura. "O que está acontecendo aqui?" Os cadetes se alinharam em posição de sentido, tentando esconder o constrangimento. "Nada, senhor, só um civil tentando entrar sem autorização." O tenente olhou para o velho e parou, surpreso. "Cabo Augusto?" A voz dele saiu trêmula. "Senhor, é o senhor mesmo?" O silêncio agora era total. Os cadetes se entreolharam, confusos. O tenente bateu continência imediata. "Senhor, me perdoe. Não imaginei que viria hoje. O comandante está aguardando o senhor na sala dele." O rosto dos jovens empalideceu. Um deles engoliu seco, sem saber o que dizer. Augusto respondeu apenas com um aceno curto. "Não se preocupe, tenente. Os meninos só estavam treinando, o Eagle." Enquanto o portão se abria para ele passar, o veterano ajeitou o boné, olhou para trás e disse baixo: "Um dia vocês vão entender que disciplina sem respeito é só arrogância fardada." Os cadetes ficaram parados, sem reação. Aquela frase ficaria martelando na cabeça deles por muito tempo, embora ainda não soubessem o porquê. O velho atravessou o portão, caminhando em direção ao prédio principal. Atrás dele, o som das botas jovens voltou a ecoar, mas o riso, esse havia desaparecido completamente. O corredor principal da base naval era como um museu vivo da história militar. Quadros com fotos antigas de missões, medalhas emolduradas e frases de bravura decoravam as paredes. Enquanto o veterano caminhava por aquele chão que um dia já fora seu território de honra, os sons da juventude ecoavam distantes, ordens, passos apressados, vozes cheias de autoconfiança.
Ele sentia o peso do tempo sobre os ombros, mas também a serenidade de quem já havia sobrevivido ao impossível. O tenente que o acompanhava seguia em silêncio. Sabia quem era aquele homem. Todos os oficiais mais antigos sabiam. Augusto Almeida, menos-cabo dos fuzileiros, condecorado em 2 missões internacionais. Herói de combate silencioso que nunca se vangloriou de nada. Após 3 décadas de serviço, havia se afastado por motivo de saúde e desaparecido da vida militar. Poucos sabiam onde ele estava. E agora, estava de volta. Quando chegaram à antessala do comandante, o tenente anunciou: Senhor comandante, o cabo reformado Augusto Almeida está aqui. De dentro ouviu-se uma voz firme e respeitosa: Mande entrar imediatamente. O comandante Ramos levantou-se ao ver o velho amigo. Deu 2 passos e o abraçou com força. Augusto, seu velho teimoso. Quanto tempo, homem? Augusto sorriu com um canto da boca. Tempo suficiente para ver o mundo mudar mais do que devia. Sentaram-se. O comandante ofereceu café, mas Augusto recusou. Vim só para entregar isso. Tirou da mochila uma pequena caixa de madeira escura fechada com uma fita gasta. O que é isso? Perguntou Ramos. Um pedaço da história. E uma lembrança do que vocês têm esquecido por aqui. O comandante abriu a caixa. Dentro, uma medalha coberta de poeira e uma carta amarelada. A medalha de bravura tinha o nome de um soldado jovem gravado: Carlos Mendes. Ramos arregalou os olhos. Meu Deus, era do meu pai. Como conseguiu isso? Ele morreu nos meus braços, respondeu Augusto, a voz firme, mas carregada de emoção contida. Eu prometi que traria de volta para a família dele. A guerra acabou, mas a palavra de um fuzileiro nunca termina. O comandante ficou em silêncio por um tempo, o olhar distante e a garganta travada. Ele falava muito de você, dizia que se um dia eu servisse, deveria aprender com o cabo Almeida. Augusto deu um leve sorriso. Ele era o melhor de nós. Eu só cumpri o que prometi. Do lado de fora da sala, os cadetes do portão esperavam, inquietos. A curiosidade os corroía. Um deles, Matos, cochichou, certeza que esse velho é importante. O comandante abraçou o cara. O outro, mais cínico, respondeu: deve ser alguma história antiga, nada demais. Mas a voz tremia. Alguns minutos depois, a porta se abriu e o tenente chamou: cadetes, o comandante quer ver vocês. Agora. Os 2 se entreolharam, suaram frio e entraram. O ambiente parecia pesado. O comandante, sentado atrás da mesa, olhou-os em silêncio por longos segundos antes de falar. Vocês sabem com quem estavam brincando lá fora? Nenhuma resposta. Esse homem que vocês humilharam foi quem salvou a vida do meu pai em combate. Ele é uma lenda viva deste corpo militar. E vocês o trataram como se fosse lixo. Os cadetes abaixaram a cabeça, sentindo o peso da vergonha cair sobre cada palavra. Augusto, porém, fez um gesto para o comandante não continuar. Comandante, deixe os garotos em paz. Eles só estão verdes demais para entender o valor das cicatrizes. Ramos cruzou os braços. Mesmo assim, o respeito é base de tudo aqui. Ele virou-se para os jovens. Vocês vão acompanhar o cabo Almeida o resto do dia. E vão aprender o que significa ser fuzileiro de verdade. Os cadetes se entreolharam, surpresos. Augusto ergueu uma sobrancelha. Tá me colocando para dar aula, comandante? Estou te pedindo para reacender o que andou se apagando, respondeu Ramos. Naquela tarde no campo de instrução, o sol parecia mais inclemente que nunca. Augusto, de pé, observava os jovens formados em linha. Quantos aqui acham que sabem o que é coragem? Perguntou ele, silêncio. Apenas o som distante do mar. Um dos cadetes respondeu hesitante: é não ter medo, senhor. Augusto sorriu de leve. Errado. Coragem é sentir o medo e seguir em frente mesmo assim. Se você não sente medo e inconsequent, o medo é o que mantém o homem vivo. Os rapazes se entreolharam, sem saber o que dizer. O velho continuou. Nos meus tempos, o treinamento não era para mostrar quem era forte. Era para ensinar quem merecia confiança. A farda não te faz digno. O que te faz digno é o que você faz quando ninguém está olhando. As palavras batiam como golpes secos. Não eram gritos, mas lições que cortavam fundo. Augusto se aproximou dos 2 que haviam zombado dele no portão. Quando me viram, o que enxergaram? O primeiro respondeu sem encarar: um velho, senhor. E o outro completou: alguém fraco. Pois é, Augusto respondeu. Mas saibam disso. Quando eu tinha a idade de vocês, também olhava para os veteranos e achava que eram só lembranças do passado. Até o dia em que vi um deles morrer para me salvar. Aí entendi que velhice não é fraqueza, menos é prova de sobrevivência. O silêncio que seguiu foi absoluto. O vento soprou, trazendo o cheiro do sal.
O comandante observava de longe, sem interferir. Via ali algo que discurso nenhum poderia ensinar. Augusto respirou fundo e disse: amanhã, ao amanhecer, quero vocês dois no pátio. Vamos ver o quanto ainda conseguem aprender com um fuzileiro das cavernas. Os rapazes assentiram sérios, sem piada, sem sorriso. Pela primeira vez, havia respeito no olhar deles. E talvez um pouco de vergonha. Quando o sol começou a cair, o velho se afastou devagar, deixando o eco de suas palavras pairando no ar quente da base. E no coração dos cadetes algo começava a mudar. O sol ainda não havia nascido completamente quando os primeiros toques do clarim ecoaram pela base. O céu misturava tons de cinza e laranja, e o ar da manhã trazia o cheiro de maresia e ferro. No pátio, os cadetes já estavam alinhados, fardas impecáveis, semblantes sérios, mas no fundo da fila, dois rostos destoavam menos, os mesmos que, no dia anterior, haviam rido do veterano. O sono mal dormido e o peso da vergonha deixavam claro que aquela manhã seria diferente. O velho Augusto chegou caminhando devagar, o passo firme, a mochila ainda nas costas. Não trazia armas, nem apito, nem qualquer símbolo de autoridade, menos apenas sua presença. O comandante Ramos observava de longe. Curioso, queria ver o que aquele homem faria com os rapazes. Formação de treino físico, ordenou Augusto, a voz rouca cortando o silêncio. Nada do luxo, nada do moleza. Hoje vocês vão aprender o que é resistência. Um dos cadetes, Matos, engoliu seco. Senhor, o treino normal já tem mais de 2 horas. Augusto sorriu. Pois é. E ainda é pouco. A guerra não avisa quando vai começar. Ele mandou que corressem até o campo de obstáculos, aquele circuito antigo que poucos usavam. O chão estava molhado do sereno da madrugada. A lama começava a se formar. Corram, sem ritmo, sem contagem. Corram até o corpo de vocês lembrar o que é ser humano. Os jovens começaram a se mover, primeiro num trote leve, depois aumentando o passo. Augusto observava em silêncio. A cada volta, via a impaciência virar exaustão, e a exaustão virar humildade. Quando o primeiro tropeçou na lama, o velho gritou: levanta, soldado! O chão não te derruba, ele só te testa. Matos cambaleou. Tentou se erguer e caiu de novo. Augusto se aproximou, estendeu a mão e o ajudou a levantar. Quer saber por que a gente cai? Perguntou. Para aprender a levantar mais rápido. O jovem assentiu, suando, o orgulho desfeito. Depois do circuito, mandou todos se ajoelharem no barro. Isso aqui, disse apontando para o chão, é onde o fuzileiro começa e termina. No chão, é onde ele rasteja, luta, sangra e vence. Quem não respeita o chão nunca vai respeitar quem pisa nele. O silêncio era total. Nenhum cadete ousava rir agora. As palavras do veterano tinham um peso da verdade vivida. Vocês acham que ser fuzileiro é ter músculos e medalhas? Augusto continuou, a voz subindo de tom. Não, ser fuzileiro é ter honra, é proteger quem nem sabe o seu nome, é ficar de pé quando tudo desaba. O inimigo pode te quebrar os ossos, mas nunca o espírito. O vento começou a soprar mais forte, como se a própria base escutasse em respeito. O comandante, de braços cruzados, observava emocionado. Quando o treino terminou, os cadetes estavam exaustos, cobertos de lama e suor. Augusto, por outro lado, parecia intacto, como se a idade fosse apenas uma sombra leve. Ele andou entre eles, um por um, olhando nos olhos. Lembrem-se disso. Disciplina é o corpo obedecendo. Honra é a alma concordando. Um dos rapazes, o mais jovem, levantou a voz emocionado. Senhor, o senhor ainda consegue fazer tudo isso depois de tantos anos? Augusto sorriu com humildade. O corpo envelhece, filho, mas o juramento nunca envelhece. Foi nesse momento que o comandante Ramos se aproximou. Cabo Augusto, posso roubar a atenção dos homens? O velho assentiu. O comandante então disse: alto o bastante para todos ouvirem, este homem que vocês veem aqui foi condecorado 3 vezes por bravura, salvou uma equipe inteira sob fogo inimigo, sozinho, e nunca pediu reconhecimento. Hoje ele não veio dar lição de moral. Veio lembrar o que é ser fuzileiro. Os cadetes o encararam com olhos diferentes agora. Já não viam um velho cansado, mas um símbolo. Aquele homem representava tudo o que eles um dia sonharam ser, e tudo o que haviam esquecido no caminho. Augusto quebrou o silêncio. Se querem provar que merecem essa farda, me encontrem amanhã às 4 da manhã no cais. Levem apenas o básico. O resto, deixem aqui. O que vai acontecer no cais, senhor? Perguntou um deles. Vocês vão entender o que significa servir. E se afastou sem dizer mais nada. O som de suas botas ecoou no pátio, enquanto os jovens permaneciam imóveis, olhando o sol nascer. Naquela manhã, 2 cadetes deixaram de ser apenas recrutas arrogantes. Nasceram de novo, dentro do barro, sob o olhar de um homem que já tinha visto o inferno e voltado para ensinar o valor do respeito. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir, e seria à beira do mar,
onde o orgulho se lava com suor, ou com lágrimas. O relógio marcava 4 quando o primeiro apito rompeu o silêncio da madrugada. O cais estava envolto por uma névoa espessa, e o vento cortante trazia o cheiro do sal misturado ao óleo dos navios. Lá estavam eles. Os 2 cadetes que haviam zombado do velho agora em silêncio, com as fardas pesadas e os rostos ainda marcados pelo treino do dia anterior. O veterano Augusto já os esperava, sentado sobre uma caixa de munição antiga, com a mesma calma de sempre, menos como quem já viveu 1000 manhãs como aquela. Vieram menos, disse, sem levantar o olhar. Isso já é um começo. Os rapazes assentiram, respeitosos, nenhum ousou falar. Hoje vocês vão aprender a diferença entre disciplina e propósito. Menos, continuou Augusto, levantando-se. Disciplina faz vocês obedecerem. Propósito faz vocês entenderem por quê. Atrás dele, o mar ainda dormia. As águas calmas escondiam o peso de lembranças antigas. Ele apontou para um bote inflável amarrado ao cais. Vamos remar até aquela boia lá no horizonte e voltar. Sem contagem, sem ajuda. SOS. Os cadetes se entreolharam. A distância parecia absurda. Senhor, sem coletes? Perguntou Matos, hesitante. Na guerra, o mar não pergunta se você quer colete, filho. Ele só pergunta se você sabe nadar. Subiram no bote e começaram a remar. A água fria batia no rosto, o vento castigava, e a corrente tentava arrostar-los para longe. No início, os jovens ainda brincavam de manter o ritmo, mas logo o cansaço os fez perder a cadência. Augusto, sentado na ponta, apenas observava remando devagar, com precisão cirúrgica. Respirem menos, dizia. A pressa afoga mais que o mar. Metade do caminho, e o corpo dos cadetes já gritava por descanso. O mais novo, Santos, parou, ofegante. Senhor, não vou aguentar. Augusto olhou para ele sem raiva, apenas firmeza. Quando você achar que chegou no limite, lembre-se, o corpo mente. A alma é que diz a verdade. O rapaz retomou o remo, impulsionado mais pela vergonha do que pela força. O velho observava o sol nascer lentamente por trás das ondas. Sabem o que me mantém vivo até hoje? Perguntou. Não foram as medalhas nem os aplausos. Foi a lembrança dos rostos que não voltaram comigo. A cada Manhasser, eu me pergunto se estou sendo digno do sacrifício deles. As palavras ficaram suspensas no ar, misturadas ao som do mar. Quando finalmente tocaram a boia, exaustos, Augusto ergueu a mão em silêncio, não como comemoração, mas como respeito. Agora voltam, disse apenas. A volta foi mais difícil. O vento aumentou, o mar ficou bravo, e os braços pareciam pesar toneladas. Quando o bote quase virou por causa de uma onda, o velho saltou na água, nadando ao lado da embarcação. Continuem, gritou. Vocês são fuzileiros, não turistas. A cena era surreal. O veterano, com quase 70 anos, nadando na frente dos jovens, abrindo caminho entre as ondas. Aquilo que era para ser um teste virou lição. Eles viram que o corpo velho ainda obedecia à alma que nunca se rendeu. Quando chegaram à margem, exaustos e tremendo, o sol já iluminava o cais. O comandante Ramos os esperava, acompanhado de outros oficiais. O olhar dele era orgulhoso e emocionado. Cábio Almida, disse o comandante. A base inteira está comentando o que o senhor fez aqui. Augusto tirou o boné e respondeu. Eu não fiz nada demais, comandante. Só lembrei esses rapazes do que a farda representa. O comandante assentiu e virou-se para os cadetes. E vocês, o que aprenderam? Perguntou. Matos deu um passo à frente, ainda ofegante. Que respeitar quem veio antes de nós é respeitar o caminho que a gente ainda vai percorrer. E Santos completou. Que coragem não é gritar. É permanecer em silêncio quando o medo fala alto. Augusto sorriu. E pela primeira vez em muitos anos seus olhos se encheram d'água. Então valeu a pena voltar menos, murmurou. O comandante o chamou de lado e disse. Baixo, sabe o que é curioso, Augusto? Esses garotos passaram meses treinando táticas modernas. Mas o que mais os marcou foi um velho sem patente ativa e uma mochila gasta. O veterano respondeu porque a farda muda, mas o coração de um fuzileiro nunca muda. Naquela tarde a base inteira parou para homenageá-lo. O pátio se encheu, e os cadetes formaram em silêncio. O comandante ergueu a voz em nome da Marinha do Brasil. Agradecemos ao cabo reformado Augusto Almeida, exemplo vivo de coragem, honra e humildade. Os aplausos vieram fortes, sinceros, e os 2 cadetes, emocionados, deram um passo à frente. Prestaram continência e disseram juntos, permissão para agradecer, senhor. O velho retribuiu a continência, devagar, com os olhos marejados. O respeito, meus filhos, é a única patente que ninguém tira de vocês. E se afastou lentamente, desaparecendo no pôr do sol, enquanto o som das botas ecoava pelo pátio, não como zombaria, mas como reverência. Naquele dia todos aprenderam o que o tempo tenta ensinar, mas poucos escutam.
A experiência é a cicatriz da coragem, e o respeito é a medalha dos que sobreviveram. Nunca subestime quem já lutou as batalhas que você ainda não conhece. Se essa história te tocou, curta, comente, compartilhe e lembre-se, a verdadeira força está na humildade. Você concorda com essa conclusão ou quer que eu dê uma variação alternativa do final, por exemplo, mais emocional ou mais cinematográfico?